fica verde na conta demo, entra na conta real e perde tudo. Muitas pessoas têm me perguntado por que na conta demo funciona muito bem, sempre vê positivo, e na conta real, simplesmente a pessoa não consegue aqueles resultados que ela estava conseguindo na conta demo. Isso acredito que acontece com 99% das pessoas que iniciam no mercado. E hoje eu quero abordar esses 5 motivos. 5 motivos diante de várias perguntas, várias pessoas estarem trazendo esse questionamento aqui pra gente, na nossa comunidade, tá? Eu vou te destrinchar aqui cada um desses 5 motivos que eu acredito, não só o que eu acredito, e sim dentro dos dados, dentro dos números, que são fatos, né, que acontecem no mercado. Mas antes de eu começar, eu peço para você dar um joinha, se inscrever no canal se não é inscrito. Meu nome é Wellington Martins. Desde 2016 para cá, eu venho ajudando pessoas a como operar dentro do mercado financeiro de Forex, seja contas pessoais, seja em mesas proprietárias, com inteligência artificial. E a gente sabe que o mercado ele é cruel, ele mastiga quem tem que mastigar mesmo, quem é ganancioso. E no final a gente sabe como qualquer outro mercado, para quem resolve empreender, para quem resolve sair da bolha, beleza? Então, a primeira dúvida, né, o primeiro motivo, na verdade, que eu vou destrinchar é baseado também numa quantidade de dúvidas muito grande, que eu acredito que eu vou sanar a dúvida, talvez sua. Que você tem essa visão, talvez que a corretora te manipula quando você entra na conta real, algo do tipo, né? Geralmente, as pessoas tendem a pensar o seguinte: eu estou sendo manipulado, porque se eu estou na conta demo, né, eu estou sendo um bom trader, como que na conta real eu estou performando mal, só dá prejuízo? Então, olha só, essa é a primeira dúvida. Na conta demo, o seu cérebro ele tende a ficar mais confortável. É como pensar da seguinte forma: quando você era criança, até o momento que você foi bancado pelos seus pais, mesmo que você talvez arrumou um emprego, mas ainda assim você continuou morando com seus pais, se não é que ainda mora. Perceba que não é sobre falar sobre que você mora com seus pais, mas só para você entender essa analogia, que enquanto você está confortável, enquanto você não tem uma cobrança, né, enquanto você não tem ninguém ali para poder falar para você o que você tem que pagar, falar para você que se você não correr atrás para pagar aquele aluguel, pagar aquela luz, você pode correr um risco, você fica confortável, concorda? Então o mercado é basicamente isso. Se você hoje pensa que você, na conta demo, está sendo manipulado quando você entra na conta real, você simplesmente está sendo aquela criança lá antigamente, lá atrás, quando você não tinha cobrança nenhuma. Você só precisava talvez estudar, você só precisava seguir o que estão te ensinando ali, que geralmente são os seus pais. E quando avança a idade, você cria um compromisso, aí você começa a ver o quanto seus pais estavam certos em algumas situações, em alguns cenários. E você, diante às vezes aquele questionamento deles, às vezes parecia até uma implicância, né? Minha mãe achava que minha mãe era muito implicante, achava que minha mãe não gostava até de mim, porque ela me cobrava tanto, já desde novo. Só que a cobrança não era para mim poder pagar uma conta. A cobrança era para mim poder fazer algo para ser uma pessoa melhor lá na frente. E no mercado é basicamente isso. A conta demo, ela te traz essa exigência, só que por ser muito fácil o acesso hoje no mercado, você simplesmente acha que quando você entra na conta real, você vai poder clicar, você vai poder abrir as operações igual você estava abrindo na conta demo. Só que, olha que louco. Teve um aluno que perguntou aqui uma pegada muito interessante. Ele falou que depois que ele entendeu que na conta real ele precisa buscar sobrevivência e não lucro. Isso é muito interessante, porque é exatamente assim. Quando você inicia na conta real, você tem que buscar sobrevivência, não lucro, porque você está iniciando. Pode parecer algo muito, genérico falar sobre isso, né? Buscar sobrevivência, porque não é isso que você entrou no mercado, você entrou para ter lucro. Só que ao mesmo tempo você tem que entender que a sobrevivência é de você não perder a conta. Porque é exatamente sobre esse motivo que a gente tem. Se eu estou na conta demo e quando eu vou para a conta real eu perco, eu tenho que entender que na conta real, quando eu começo, eu tenho que buscar sobrevivência e não buscar lucro. Porque depois que você entende que ganha no mercado, faz dinheiro no mercado, quem busca esse modelo que é sobreviver, você vai entender que você vai estar na frente da maioria das pessoas que entram fazendo 20, 30, 100 e nunca sacia aquela sede. Tá sempre querendo aumentar aquele ganho. Tá sempre querendo chegar em um ponto
que talvez nem ele mesmo saiba que ele queria chegar naquele ponto, porque ele começa com 50%, daqui a pouco ele quer 100%, daqui a pouco ele quer 200%, daqui a pouco ele quer 1.000%, e ele não entende que essa busca incansável vai fazer com que ele lá na frente desmorone tudo aquilo que ele construiu. Então esse questionamento aqui, ele ajuda muito a você entender que lá atrás, quando você era criança, você era a conta demo de hoje. Você está confortável. Você acha que não tem muito mistério, não tem muito segredo na vida. E quando você vai para o campo de batalha, quando você sai da casa dos seus pais, quando você entra mesmo no modo de exigência, que não tem mais ninguém por você, é só você e você mesmo, você entende que aí você está na conta real. Aí você entende que você precisa ser, às vezes, um pouco mais cauteloso. Aí você busca o quê? O modo sobrevivência, que é onde as pessoas tendem a, talvez, buscar um salário que seja algo seguro, algo que é para sobreviver. Na conta real é a mesma coisa. Na conta real, você, quando entra, você precisa buscar esse modo sobrevivência. Não que você vai ter que ficar nesse modo o tempo todo. Perceba que, quando você entra para o mercado de trabalho, geralmente você vai para o modo sobrevivência. Você entende como funciona o jogo e depois você vê que se eu ficar só assim, eu não vou mudar a minha realidade financeira. Eu não vou mudar a minha vida. Porque você tem o dinheiro fixo para pagar as contas, mas você de fato não consegue prosperar, você não consegue sair da média, você fica, né, na média. Então esse questionamento aqui ele é muito interessante para a gente poder avaliar se na conta demo, na conta real, né, o que está acontecendo comigo. E o segundo motivo é interessante, porque as pessoas falaram aqui sobre o uso de stop loss. Né? A maioria das pessoas falaram que o stop loss na conta demo funciona, que é uma beleza, porque dificilmente você é pego. Dificilmente o mercado vai lá e toma o meu stop loss. Você pega, né, meu stop loss. E sempre segue na direção do take. E esse é mais um conforto, né, que a gente explicou agora há pouco. Se você está na conta demo, é confortável, você não liga muito. Talvez você foi até estopado, mas você não teve aquela sensação, sabe? Aquela adrenalina que você teria na conta real. Então, quando você coloca um stop loss, eu vejo muito isso aqui acontecer. Quando a pessoa coloca um stop loss e ela é estopada, o que ela faz? Ela fica frustrada. Ela fica para morrer porque tomou um stop loss. Ela fica indignada porque ela tomou um stop loss. Só que, na realidade, o stop loss foi feito para que quando ele for preciso, né? Quando o mercado chega naquele nível que você configurou, deduziu, ele seja acionado e te proteja para te estopar diante daquilo que você configurou. Só que quando o cara toma esse stop loss na conta demo, ele não liga porque não existe dinheiro ali. Ele ainda está na casa dos pais dele. Ele ainda está confortável. Talvez o pai dele entrou no empréstimo, a mãe dele entrou no empréstimo. Ele está confortável, ele não está ligando pelo aquele empréstimo, na maioria das vezes. Não está ligando pelo aquele empréstimo, porque não é ele que está se sacrificando, não é ele que está pegando todo mês tendo que pagar aquilo ali. Talvez os pais dele estão pagando aluguel, ele não está preocupado, está confortável. Né? Então, ou seja, não está alcançando o stop loss dele na conta real que seria. Ele só vai ligar, ele só vai entender esses conceitos quando ele for para o campo de batalha, quando ele realmente tiver exigência na vida. Quando ele vê que agora é ele que tem que pagar, ele que tem que correr atrás todos os dias, todos os meses, para poder resolver aquele problema ali. Então, essa é a grande diferença. Hábitos. Né? Quando você entra nesse modelo de achar que o stop loss que você botou na conta demo nunca é pego e na conta real é pego, você fica indignado, não é sobre isso. É que na conta demo você coloca e não tá nem aí. Pode ser estopado 10, 20 vezes, talvez você nem liga, você reseta a conta e segue. Talvez você nem lembra disso, mas se você tentar fazer aquele backup, você vai lembrar sim. E na conta real, você fica indignado porque você sabe que o seu dinheiro, parte do seu dinheiro foi embora. Às vezes, talvez até parte do seu lucro, tá? Então, vale tratar isso igual para igual. Então, ou seja, tudo que você, de fato, configurou, seguiu na conta demo, você precisa seguir na conta real e ponto. E tem que entender que tudo que aconteceu na conta demo vai acontecer na conta real, dificilmente, porque a gente está falando de mercado futuro. Então, o que passa na conta demo é um cenário que pode ser bom e também pode ser um cenário que seja ruim. Assim também como tem muitas pessoas que fazem backtest de vários anos, performando muito bem quando botam na conta real, fracassa. Por que isso acontece? Porque a gente está falando do que vai acontecer. Eu não tenho como saber o que vai acontecer. Então esse é um tema assim muito delicado, né? A pessoa tem que ser muito cirúrgica para entrar nesse tema, porque não tem como a gente prever o que vai acontecer. E sim, a gente tem probabilidade. E o terceiro motivo que a gente recebe bastante aqui também, lote e execução, né? Então as pessoas geralmente tendem a reclamar que o lote na conta demo
a execução, né, que é colocada na conta demo não é mesmo que é na conta real. Galera, geralmente a maioria das corretoras, elas tende a colocar para você entender como que é o funcionamento, né? Geralmente, dependendo da corretora, tende a colocar para você ver como que é o funcionamento. É por isso que existe a conta demo, que é um dinheiro fictício, um dinheiro virtual, para você testar, né, os gaps, testar a latência, testar ali a derrapagem, o spread, tudo. Na conta real não vai ser diferente, geralmente a maioria das corretoras. Só que, lembra que eu acabei de falar? A gente está falando de um mercado futuro que vai acontecer ainda, a gente não sabe. Então, a diferença é que na conta demo o lote não vai doer, né? Conforme a gente está falando sobre resultado, tal, estratégia, o lote na conta demo não vai doer, cara. Você vai abrir com um lote de 10, teve pessoas aí esses dias falando que fez $200 mil na conta demo. Cara, você vai fazer até 10 milhões, às vezes em um dia, se você quiser, porque você está na conta demo, você pode botar o lote que você quiser, entende? Você não tem aquele calor que eu acabei de explicar também, de suar frio, de ter aquela sensação que o mercado está indo contra, de você entrar em desespero e depois talvez ficar feliz porque o mercado está te positivando agora. Essa é a sensação entre conta demo e conta real, né? E o quarto motivo, né? O mercado real, quando as pessoas sempre falam, né, que na verdade é bem que uma combinação com esse do lote, o mercado real é diferente, né? Tem pessoas que falam que demo tem um spread fixo. Cara, demo não tem spread fixo, dependendo da corretora que você tá. Não tem spread fixo. A diferença tá na verdade, a diferença vai estar o quê? No dinheiro, né? No dinheiro, que você tem, outro não tem. Pode parar para analisar. O que pode acontecer é que, às vezes, em algum cenário você vê o mercado devagar e o spread está de um jeito. E aí, justamente quando você vai para a conta real, o mercado está sacudindo e o spread aumenta. Geralmente, quase todas as corretoras, né, que você vai utilizar em contas padrões aí, contas standard, elas vão oscilar esse spread de acordo com a volatilidade do mercado. Se você quiser spread fixo, geralmente você vai para uma conta house spread, tá? Que você paga a comissão. Você não paga o spread, mas paga a comissão de acordo com o lote que você abre. Então, o mercado real, ele pode ser diferente na questão da sensação. Ele pode ser diferente na questão de você entender que, cara, agora é o meu dinheiro que está no risco, né? Porque se você olhar, cara, não vai ter grandes diferenças, tá? Pode ser até entre uma e outra corretora pode ter, mas se você olhar entre uma conta demo e uma conta real na mesma corretora, não vai ter grande diferença. Se tiver, pode ter algo de errado aí. Pode ser que, né, algumas corretoras fazem isso, mas eu não tem como saber, né? Não tem como falar de todas as corretoras, que eu já não atuei em todas as corretoras, tá? Então esse é um ponto para você avaliar, ver qual corretora a gente tem utilizado a XNET, né? E a gente utiliza a FBS. Vou deixar o link aqui também, se você não tem uma corretora, se você tá aí, fica aí igual um louco buscando por bônus, promoções, não sei o que grátis, cara, pula fora disso. Procura buscar resultado no mercado, esquece todo o resto, tá? E o quinto e último motivo, tá? Pra gente entender aqui é sobre transições rápidas demais, né? Teve um aluno que colocou aqui, 2 semanas de demo não é suficiente. Precisa de 2 a 3 meses na conta demo. E ele estava explicando, né, o porquê. Cara, de 2 a 3 meses numa conta demo, né, ou seja, 2 semanas não é o suficiente. Poderia ser 1 ano, talvez não seja o suficiente. Poderia ser 10 anos, talvez não seja o suficiente. Porque tem pessoas que estão no mercado vários anos e não é o suficiente para ele entender que, sobre aquele ponto que a gente citou lá em cima, que é você olhar para o mercado e ver que no começo é sobrevivência, não é ganho. É você aguentar a pancada. Até quanto eu posso aguentar a pancada? E você vai ver que os resultados vão acontecer naturalmente, tá? Então, se você parar para analisar sobre essa questão de ficar 2, 3 meses na demo, quanto mais tempo você fica na casa dos seus pais. Na verdade, quanto mais tempo você leva para sair da casa dos seus pais, mais você tende a demorar a aprender a real, né? A vida, de fato, como que ela funciona. Por que você está sendo exigido desse jeito? Você está sendo, na verdade, um aluno que você está aprendendo, só que é um aluno dentro de uma sala de aula, ele só aprende a teoria, ele não aprende a prática. Você aprende a prática quando você vai para o campo de batalha, quando você começa a ir para o mercado, né? Então, você vê que muitas pessoas fazem faculdade, terminam a escolaridade, mas elas não conseguem, tá? De fato, evoluir. Talvez naquela profissão que ela terminou na faculdade. Porque ela tem a teoria. Agora ela precisa ter a prática. Ela precisa, desenvolver ideias para ir para o mercado, para ir poder criar uma estrutura para ela, para poder, talvez, numa empresa, ser um diferencial. Porque senão você acaba sendo só mais um, com cada pessoa que entrou ali naquela empresa ou que entrou no modelo dele mesmo, entrou com aquela teoria. Então acaba que o mercado fica muito igual, né? Muito paralelo. Dificilmente você consegue se destacar. E aí, serviço igual, todo mundo quase tem, você vê por aí.
Por isso que a gente vem trazendo um serviço diferenciado. Esse serviço diferenciado é o quê? É melhorias cada vez mais na ferramenta. E a pessoa que entende que o mercado ele é de risco e que para que eu possa ganhar mais eu preciso estar dentro desse risco, a pessoa para de querer ficar na casa dos pais e começa a ir para o campo de batalha. Ela começa a querer sair desse conforto, que é a conta demo. Então eu acredito que essa parte aqui de você precisar de 2 a 3 meses na conta demo, para quê? Você pode pegar um mercado 2, 3 meses bonito da sua estratégia, lindo, lindo, lindo dentro da sua estratégia. Quantas pessoas não tiveram aí estratégias por anos, né, performando bem na conta demo, e quando elas colocaram na conta real, fracassou. Porque é um mercado dinâmico, ele não tem um padrão, ele não tem se você olhar, por exemplo, a galera gosta do Shao, um exemplo. Se você olhar lá no começo, só subiu, né, a longo prazo só subiu, mas teve aqueles momentos que teve aquela queda brusca, né, e aí o cara pega aquele modelo que teve aquela queda brusca e fala assim, pô, o máximo que ele desceu foi, sei lá, 100 mil pontos numa paulada e dificilmente ele vai acontecer isso. Pode ser um cenário que esteja querendo acontecer aqui na tela pra gente poder ver que pode acontecer, porque se aconteceu da primeira vez, antes não tinha esse cenário. Então, entenda que esse mundo do mercado financeiro, ele é um mercado muito indeciso, né? Na verdade, ele não tem um certo e errado, ele não tem um padrão, ele não tem que minha estratégia funciona muito bem por anos. Pô, show de bola, parabéns. Mas é lógico que vai ter algum cenário que não vai funcionar. E esse é o ponto. Se funciona muito bem, cara, só algum momento que não tá funcionando, desliga. Para um pouco, refresca a mente, espera novas oportunidades que vai voltar a funcionar. Ou você se corrigir um pouco naquela estratégia para seguir a forma que tem que ser seguida, tá? Então, eu acredito que, resumindo aqui, a maioria das dúvidas, até eu fiz aqui um resumo baseado em algumas informações e tentei compilar dentro de alguns contextos, e por isso que eu trouxe esses 5 motivos, né, esses 5 pontos aqui. Então, é basicamente a psicologia, que você tem que lembrar, maus hábitos, né, que você, na conta demo, acredita que você se dá muito bem e na conta real você não se dá mal. Você está se dando mal porque você está invertendo. E lembra que você, na conta demo, você está na casa dos seus pais. Lembra quando você era moleque? Lote e execução. Mercado real, que você está falando em transição. Eu tô na conta demo, preciso ficar 2, 3 meses para ir para a conta real, cara. Eu acredito que não, tá? Eu acredito que é mais fácil você começar com um pouco capital na conta demo, na conta real e tentando sobreviver. Aquela lei da sobrevivência. E depois você vai vendo se faz sentido ou não, tá? Então, eu acredito que eu consigo, com esse vídeo, te ajudar a ter essa visão do mercado. Dá um like se você gostou desse vídeo, deixa no comentário. Você ainda está na conta demo ou na conta real? Sua estratégia está performando bem ou não? Seja no mercado B3, seja no mercado fora, seja no mercado de cripto, seja no mercado de opções, não sei. Mas deixa aqui no comentário. Qual conta você está utilizando? O que você tem feito? Qual é a sensação que você está tendo quando você está sendo muito estopado? Qual é o sentimento que você tem quando você está se dando bem na conta demo e vai para a conta real? E parece que está dando tudo errado, né? Talvez o mercado está indo contra, suas operações flutuantes. Inclusive a gente tem aí o orquestrador, uma excelente ferramenta que protege, e as pessoas às vezes entendem errado que o orquestrador vai dar lucro. Não, o orquestrador é para te proteger quando o mercado tenta te derrubar. Então é exatamente esse modelo. O orquestrador, ele te mantém na sobrevivência. Ele não vai te dar lucro, velho. Ele vai te manter na sua conta ali, ele vai tentar segurar o máximo possível. Mas a gente não tá falando, teve um aluno que botou, sei lá, $50, $40 numa conta, queria abrir o lote 0,10 e queria que o orquestrador segurasse a conta. Cara, a gente tá falando de uma ferramenta que pode te auxiliar, pode te ajudar. Não que ela vai ser uma vara mágica, ela vai ser um Aladim da lâmpada, que vai salvar, vai realizar seus pedidos. Não é sobre isso, é sobre a gente entender a sobrevivência do mercado. Então, em troca, aquele like, se inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho, que a gente sempre posta novos conteúdos aqui, sempre, sobre o mercado, sobre nossa experiência, sobre nossas ferramentas, né? Então, acredito que eu posso te ajudar bastante aqui com esse conceito. Forte abraço aí.